Nos últimos tempos, muito tem se ouvido falar sobre o uso de telas e de celulares, especialmente em crianças e adolescentes. Mas há tempos nós já sabemos quais são os benefícios e os malefícios do acesso a esses instrumentos eletrônicos. Logicamente que tem os benefícios, que é aprender questões muito mais complexas e saber sobre tecnologia. Mas o que é importante saber é como usar a tecnologia a nosso favor. Da forma como as crianças e os adolescentes e muitos adultos têm usado os instrumentos eletrônicos, está havendo um prejuízo muito maior do que benefícios nas vidas dessas pessoas. Eu vou enfatizar aqui especialmente na vida das crianças e dos adolescentes, mas dos adultos também ocorre. É que muitas pessoas não percebem isso ou não evidenciam isso no seu dia a dia. Mas vamos lá, vamos falar das crianças e dos adolescentes. Eu levantei esse tema para fazer o vídeo de hoje porque está havendo um movimento nas escolas para que os celulares não sejam proibidos de serem usados dentro do espaço escolar. É um assunto contraditório que vai ter pessoas falando a favor, pessoas falando contra, mas o vídeo de hoje é para colocar o meu ponto de vista não só como mãe, mas como profissional. Há muitos e muitos e muitos anos, nas conversas com a Beatriz Padovan, nós já falávamos muito dos malefícios do uso excessivo de telas. E telas eu vou falar aqui que é de telas de celular, telas de computador, telas de televisão, o uso excessivo de qualquer tipo dessas telas. Mas agora, enfatizando um pouco mais a de celular, é de que isso prejudica bastante o desenvolvimento da criança e do adolescente, especialmente. Quando eles ficam muito tempo expostos ao uso de telas, eles podem ter problemas inúmeros. E eu vou elencar alguns deles aqui nesse vídeo. Eles podem ter problemas visuais por ter uma exposição excessiva com a tela, por não saber qual a distância que precisa se manter da tela e por não saber por quanto tempo se pode ficar exposto a isso. Eles podem ter dificuldades na aprendizagem, porque o uso de telas excessivos faz com que eles passem a maior parte do tempo das horas do seu dia ligados na tela de celular ou na tela da televisão ou na tela do computador, com uma visão voltada para a tela. Os olhos ficam praticamente parados. E essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes estão crescendo sem poder ter a possibilidade de explorar o mundo, explorar as suas questões de mobilidade do corpo como um todo, da motricidade do corpo em geral. Eles estão deixando de vivenciar experiências que nós, que tivemos uma infância muito mais tranquila e de brincadeiras ao ar livre, tivemos e pudemos estruturar muito bem questões também da questão fina, que é fazer trabalhos manuais, que é fazer os nossos próprios brinquedos. Tudo para essa geração de hoje está pronta. E cada vez menos eles precisam não só criar, como precisam ir atrás do seu conhecimento. Está tudo muito próximo deles. E a facilidade que eles têm para ter acesso a isso é simplesmente ligar uma tela. Então, eles se tornam pessoas mais distraídas, com dificuldade em se concentrar, por exemplo, em sala de aula. Podem ter, como eu disse, então, os problemas visuais, a dificuldade na aprendizagem, que isso é muito comum. Nós podemos falar aqui em questões de postura também. Geralmente essas crianças, esses adolescentes têm acesso às telas em posições largadas, como dizemos, não são posições eretas, sentados numa cadeira ou sentados no sofá, então podem haver
problemas de coluna, e os especialistas falam, inclusive, na questão da ansiedade e da depressão. Pensem vocês que na infância e adolescência de antigamente, a gente explorava muito o corpo, o espaço e vivenciava experiências motoras importantes. A experiência motora que os adolescentes e as crianças de hoje em dia estão vivenciando e tendo acesso é único e exclusivamente ligar o aparelho, teclar no aparelho e manter praticamente a posição dos olhos de forma fixa, porque os movimentos que são feitos na tela, eles são muito mínimos e praticamente nós não temos que fazer movimentação nenhuma com os olhos para poder perceber o que está sendo exposto nas telas para nós. O uso de telas em tempo excessivo pode interferir na questão de sono e vigília. As crianças e os adolescentes não percebem o quanto tempo ficam expostos a isso. Especialmente próximo ao horário de dormir, isso é muito prejudicial, porque as telas, o que se vê nas telas, ativa o sistema nervoso central, fazendo com que, ao invés dele se acalme e se aquiete para dormir, isso possa fazer uma estimulação para que o cérebro continue pensando e tentando ações para que possa agir frente ao que está sendo visto e o que está sendo falado nas telas, por exemplo. E uma das questões muito importantes é falar do isolamento social, né, gente? Isso a gente pode ver também, infelizmente, em restaurantes, onde mesmo os adultos também envolvem-se com as telas e não conseguem perceber o outro que está ao seu lado, o que faz com que haja esse isolamento social e que as pessoas não procurem a outra para conversar. O celular basta para isso e é suficiente para que as pessoas tenham acesso a informações, só que não é uma troca, né? Eles só têm acesso à informação e não trocam com o outro frente ao que foi visto para ser discutido opiniões diferentes. O que tudo isso tem a ver com a fonoaudiologia? Tudo. As telas interferem negativamente, também em questões fonoaudiológicas. E eu vou contar um pouquinho para vocês o que está vendo também prejudicando as questões que envolvam a fonoaudiologia. Muitos pacientes, especialmente os pacientes autistas, apresentam ecolalia. Ecolalia é quando eles ouvem frases e eles ficam repetindo a mesma frase. Isso acontece geralmente com uma propaganda que chama a atenção da forma como é feita, né, pelo marketing. E aí a fala desses pacientes torna-se praticamente como ecolalia. Essa fala é feita somente com a mesma pessoa, não há uma troca de diálogo. Isso prejudica muito a questão do desenvolvimento da fala e da linguagem, porque os pacientes estão ligados a falas que são ditas, mas que não permite uma troca de diálogo entre esses pacientes e com a fonte de onde vem a informação que eles estão ouvindo. É um ponto muito importante de nós pensarmos com relação à fonoaudiologia, porque também com o uso excessivo dessas telas, esses pacientes não têm a possibilidade de dividir com o outro e ouvir a troca no diálogo. Eles ficam repetindo a mesma coisa enquanto ouvem, por exemplo, uma propaganda, e isso fica se repetindo durante todo o dia. Eles não têm acesso a diálogo com outras pessoas, é só olhar a tela e receber a informação, sem ter a possibilidade de dividir com o outro o que é que está sendo dito e trocar o que você pensa e a sua opinião sobre isso. Em pacientes que têm atraso de linguagem e estão no período de adquirir a falha linguagem, isso é muito ruim, concordam comigo? Ruim porque eles não conseguem, eles só têm acesso à informação que lhe é dita, mas não conseguem ter a troca e o estímulo para que haja a continuidade de uma conversa. É uma repetição somente do que foi ouvido. Obviamente que está envolvido aqui uma dificuldade de aprendizagem. É uma dificuldade de aprendizagem de leitura, de escrita,
de aprendizagem de questões matemáticas, de permanecer em atenção e concentração no que está sendo dito. Isso nós vimos muito no tempo da pandemia, no tempo em que as crianças tiveram que ter as suas aulas em aula à distância, e o quão prejudicial foi isso para todas essas crianças que passaram por esse período. Isso está comprovado por estudos e por vivências que nós tivemos. É muito comum ouvir a frase de que, abre aspas, o meu filho foi alfabetizado durante a pandemia e ficaram muitas lacunas que não foram concretizadas ou que não foram estruturadas de forma correta. Esses pacientes apresentaram muita dificuldade na aprendizagem, muita dificuldade na interpretação de texto, muita dificuldade em entender contextos. E agora nós estamos vendo o que tudo isso causou na vida dessas crianças, desses adolescentes, e quais estão sendo as consequências que nós estamos tendo. Nós chegamos ao ponto agora das escolas começarem a não permitir o uso de celular durante as aulas. Tem muitas questões envolvidas, tem questões de que na prova o aluno quer colar e quer usar o celular, mas antes disso tem outras tantas questões. Há um envolvimento tão grande com o celular que parece um vício, e esse vício não permite com que essas crianças aprendam questões para além do que é o que o celular diz, porque eles não conseguem estar atentos ao que está ao seu redor. Esse vídeo de hoje foi para mostrar o quanto isso interfere negativamente também nas questões do desenvolvimento da fala, da linguagem, da leitura, da escrita, e para dizer, finalizando com esse vídeo, que a vivência corporal, de ações corporais, de movimentos com o corpo, de movimentos físicos, como essas questões são importantes para a estruturação também de questões que envolvam a linguagem, que envolvam o aprendizado, que envolvam questões importantíssimas da vida como um todo. Se eu puder deixar aqui uma orientação com carinho, dizendo como fonoaudióloga e como mãe, o quanto menos o seu filho usar de telas, melhor vai ser para o seu desenvolvimento como um todo. Com carinho, um abraço, até a próxima.